Olá pessoal do meu canal Página Divina, paz do Senhor a todos, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um vídeo desta feita. Daremos continuidade à nossa série de estudos sobre a seguinte videoaula, né? Sobre a salvação, né? Que prometemos trazer para vocês uma série de 10 a 15 vídeos, certo? Sobre salvação. E hoje iremos trazer a temática, nesse momento, vamos trazer a temática sobre a fé como um passo fundamental para a salvação. Vocês desculpem a minha voz estar dessa forma rouca, porque estou com uma crise realmente aqui de rinite alérgica. E aqui está chovendo bastante, a frieza aí. Isso me afeta bastante, mas eu acredito que dá para vocês entenderem o que eu quero dizer, né? Então vamos lá. Primeiro ponto, fé como passo fundamental para a salvação. Entendeu? Ou seja, vamos trabalhar sobre a fé salvífica. Hoje vai ser o tema fé salvífica, né? A fé salvífica é o passo fundamental para a salvação. Então vamos lá. A primeira coisa que temos que entender é o seguinte: o que é fé? Vamos para Hebreus 11 e 1. Aí é bem claro, né? Um versículo muito conhecido, mas que a gente precisa sempre recapitular, porque às vezes tem coisas que a gente vai descobrindo passo a passo, né? Então, vamos ver se a gente... Vamos ver aqui o que é que diz aqui em Hebreus 1. Ora, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. O que é fé? É você ter certeza na espera daquilo que você nunca viu. Entendeu? E ter certeza na espera daquilo que você nunca alcançou. Essa é a realidade. Então a fé é isso. Entendeu como é? É você acreditar mais ou menos aqui no que diz. Não mais ou menos, é você acreditar mais ou menos. Aliás, você acreditar em o que diz aqui em 1 Coríntios. No mínimo acreditar nisso aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Me veio à mente agora. Olha só aqui. 1 Coríntios, no capítulo... Ou é 2 aos Coríntios? Vamos ver aqui o que é que diz. Se não for, mas eu vou tentar dizer aqui o versículo para você. Pronto, me faz memória. Agora aqui o versículo, mas diz assim. É porque... o que é que está reservado para os santos? É aquilo que o olho não viu, nem os ouvidos perceberam, e nem chegaram ao coração do homem. São as coisas que Deus tem guardada para aqueles que aguardam no Senhor. Então é isso. De tal forma que Paulo, lá no capítulo 8, versículo 18 de Romanos, diz assim, ó, que tenho por certo que as aflições do tempo presente não dão para se comparar com as glórias que em nós há de ser revelada. Entendeu como é? Então é você acreditar em tudo aquilo de glorioso que está por vir. Entendeu como é? Então, a primeira coisa, fé é isso, é você acreditar, ter certeza que vai alcançar, que vai chegar, que vai ver, que vai vivenciar aquilo que você nunca viu, aquilo que está só na sua esperança. Até você acreditar nisso. E não vamos tratar sobre outro tipo de fé aqui, porque existe a fé salvífica, existe a fé como um dom sobrenatural, existe a fé natural. Isso é o que precisamos entender. Mas não vamos tratar sobre a fé, nenhum outro tipo de fé, a não ser a fé salvífica. Vamos trabalhar apenas a fé salvífica hoje, entenderam? Apenas isso, para a gente não misturar as coisas. Então vamos lá. Temos que entender o seguinte, que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar ou crer que Ele existe e que é galardoador daqueles, né, que creem nele. Entendeu como é? Então, sem fé, diz o texto, que é impossível agradar a Deus. Então, para a gente se chegar a Deus, temos que ter fé. Temos que chegar com fé, com certeza, de quem está, com certeza, né, de quem estamos crendo. Entendeu? É o que Paulo disse. Eu sei em quem tenho crido. Então, temos que ter realmente convicção da pessoa que estamos acreditando nela. Entendeu como é? Então a primeira coisa, sem fé é impossível, temos que chegar a Deus com fé. E quando a gente começa a observar, né,
A gente vai ver que no contexto ali da fé, está ali no capítulo 11 de Hebreus, ela está contextualizada em sua maioria ali com a fé salvífica, com a fé salvadora. Porque na mesma fé que somos salvos em Cristo, os santos do Antigo Testamento também foram. Como assim? Porque nós acreditamos em um Cristo que já consumou a sua obra, que ressuscitou e que está à direita do Pai. Eles acreditavam em um Cristo, no Messias, que haveria de vir. Então era no mesmo Cristo que eles acreditavam. Então a salvação sempre é pela fé em Cristo, não tem para onde fugir disso. Essa é a realidade. Então já falamos até sobre isso, que não vamos entrar em detalhe. Então todo aquele que se chega a Deus tem que acreditar que Ele existe, que é galardoador daqueles que acreditam, que creem, que depositam nele a sua fé. A primeira coisa. Aí quando a gente começa a verificar, a fé ela é produzida, né? A fé salvífica ela é produzida através da pregação da palavra. A gente vai aqui para Romanos capítulo 10, versículo 17. Olha o que diz o texto sagrado. 10 e 17. Olha o que diz. E assim, a fé vem pela pregação. Vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então o que acontece? A fé ela vem pelo ouvir, em outra tradução ao meio da revista corrigida. E o ouvir o que? A palavra de Deus. Então a fé ela vem pelo ouvir. Ouvir o que? A pregação. Mas acerca de quem? A pregação acerca de Cristo. Então, porque a fé salvífica é você acreditar em Cristo. É você não apenas ter uma fé teórica, mecânica e intelectual. É necessário que você tenha uma fé prática. É isso que a Bíblia exige. Porque as igrejas estão... o mundo e as igrejas de pessoas... As igrejas estão cheias de pessoas que têm aquela fé intelectual, que conhece a fé, que conhece o que Cristo pede, que conhece o que Ele requer do ser humano, mas não está nem aí. Apenas acreditam, creem. Então, às vezes eu começo a observar, tem gente que em matéria de fé perde para o próprio demônio. Porque a Bíblia diz que o inimigo crê que estremece. Entendeu como é? E tem gente que realmente não crê nas coisas de Deus. Entendeu? Então, quando a gente começa a observar, a fé dos demônios não é uma fé prática. É uma fé intelectual, é aquela fé que eles conhecem, ou seja... Eles acreditam que um dia serão julgados, porque quando Jesus um dia foi expulsar aquela caixa de demônios que estava naquele homem, que foi que ele falou? Não, pediu para que Cristo não o mandasse para o abismo. Ele pediu para que Cristo os mandasse para uma manada de porcos. Olha para aí. Então o que acontece? E assim que ele viu Cristo, ele sabia. E aquela menina que tinha espírito de adivinhação sabia quem eram os servos de Deus. Então eles acreditam, sabem quem é Cristo. Eles sabem quem é Deus. Eles sabem realmente que já estão destinados à perdição eterna. Então, eles acreditam que estremecem, entendeu? A ponto de ter medo do nome de Jesus, porque eles sabem quem é Jesus. Mas nem por isso eles têm a fé prática. Então, nós não podemos apenas ter uma fé mecânica, teórica. Temos que ter uma fé prática, onde viemos vivenciar aquilo que Cristo exige de nós. Essa é a fé salvífica. Então, a gente começa a ver que a fé vem pelo ouvir. O ouvir o que? A palavra de Deus. É o que diz lá em Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Que pregação é essa? É aquela pregação, se você observa o contexto, né, ali do capítulo 53 de Isaías, que descreve todos a vida social de Cristo, seu ministério, sua morte, seu sofrimento, morte e ressurreição. Então ali eu vejo ali um quadro mais completo a respeito da pessoa de Cristo, descrito em Isaías 53. Então crer em Jesus e no que Ele fez em tudo ali. Então, temos que crer na palavra de Deus, como diz as Escrituras. Entendeu como é? Aí quando você começa a observar, observe que lá no capítulo 8 de Atos, versículos 14 em diante, se não me falha a memória, Atos capítulo 14 em diante, 8, 26 ao 40 de Atos, fala daquele eunuco, que aquele eunuco, quando estava lendo, não estava compreendendo certas coisas, estava lendo Isaías 53. Aí você vai ver que Filipe se aproximou dele, que Deus o conduziu até ali, e quando Filipe se aproximou daquele eunuco, ele disse: entende tu que lê? Ele disse: como vou eu entender isso? Não há quem me explique. Então Filipe chegou lá, começou a explicar para aquele homem o evangelho.
de tal ponto que o coração dele foi aberto. Ele, quando chegou perto de um ambiente que tinha muitas águas, ele disse: aqui tem muitas águas, o que é que me impede de ser? O que é que me impede de ser batizado? Felipe disse: se você crê de todo o coração, pode ser batizado agora. Ele disse: eu creio que Cristo é o Filho de Deus. Então, a fé está estruturada em Cristo, no que Cristo é, no que Cristo fez e no que Cristo faz e naquilo que Cristo prometeu. Então essa é a fé salvífica. Entendeu como é? Se você começa a observar, lá no capítulo 2 de Atos, você vai ver o seguinte, que Pedro, ele naquele discurso, ele pregou sobre, no capítulo 2, né, versículo 14 em diante, você vai ver a pregação de Pedro, que ele pregou sobre, né, a descida do Espírito Santo, que foi, né, que Cristo tinha ido para o Pai, tinha enviado o Espírito Santo, e o Espírito Santo que Cristo tinha sido enviado já tinha sido prometido pelo profeta Joel. Então, quando a gente começa a observar, Pedro começou a fazer uma história. Entendeu? Pegou o momento ali da situação em que o Espírito Santo desceu e começou a pregar para as pessoas, mostrar para ele. Mas ele pregou Cristo. Entendeu como é? Ele pregou a Cristo como causa da descida do Espírito Santo. Então, a fé, e a Bíblia diz que naquela pregação de Pedro, as pessoas acreditaram, tiveram fé, compungiram-se em seu coração, quer dizer, arrependeu-se e creram naquele momento. Então, observe que, vamos ler aqui no capítulo 2, né, do versículo, cadê Atos? Atos 2, a gente lê de uma forma mais precisa. Olha o que diz aqui em Atos 2. Atos 2, fala sobre o discurso de Pedro, 2, 14 em diante. 37, 2:37, olha o que diz a partir daqui. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, eles compungiram-se. O que é compungir? Entristeceram-se, entendeu? Pelos seus pecados. E foram sensibilizados pela pregação de Pedro. Essa é a realidade. Isso é que é fé. Então, naquela proporção que eles se entristeceram e se arrependeram, a fé passou a dominar o coração de cada um. Então, quando eu falei sobre vocês sobre arrependimento, não foi? Então, aonde a gente volta agora, arrependimento e fé são duas coisas que andam juntas. Fé e arrependimento são duas coisas que andam juntas. Crê. Você ouve, acredita, se arrepende. Então, são duas coisas que andam juntas, fé e arrependimento. E agora a gente volta o que é a conversão. A conversão é o resultado do que produz a fé e o arrependimento. Foi o que já falamos no vídeo passado. Entendeu? É assim que se estrutura a salvação de maneira inicial na vida do ser humano. Inicialmente ela se estrutura nesses três pilares: fé, arrependimento e conversão. Fé, crer, arrependimento, entristecimento pelo erro e conversão, mudança de atitude. Então inicialmente ela se estrutura nesses três pilares, entendeu? Inicialmente. Mas daqui a pouco vamos falar mais um pouco sobre isso aí. Então o que acontece? De tal forma que diz lá em João 3,16 que a fé, né, ela torna-se a porta de entrada, né, para a salvação. Entendeu como é? É por isso que eu digo que a fé ela torna-se a porta de entrada para a salvação. Olha o que é que diz em Romanos 5:1-2. Romanos 5:1-2. É um texto muito interessante, que eu gosto muito desse texto sagrado. Olha o que é que diz aqui. 5:1-2 de Romanos. Olha o que diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então veja que a fé, ela é o que? Ela é a porta de entrada para a salvação humana. Aí onde você vê que lá em Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos. É de graça, você não paga nada para ser, mas é mediante a fé. Olha agora, é mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé ela já é um dom de Deus para o ser humano.
Entendeu como é? A fé ela já é um dom de Deus para o ser humano. Agora precisa o ser humano corresponder àquilo que Deus coloca em seu coração. Entendeu? Então o que acontece? Você observa os textos sagrados, deixa clara a fé. Olha o que diz lá em João 5,24, 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas é todo aquele que nele crê. Então tem que crer. Ainda em João, João 3 ainda, 3,18. São textos simples que a gente muitas vezes passa por cima, ó. 3,18. Quem nele crê, quem? No contexto de Jesus, não é julgado. E quem não crê nele já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quem crê em Jesus já está julgado. Quem não crê em Jesus, perdão, né? Quem crê tem a salvação, mas quem não crê já está julgado. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Entendeu como é? Só não recebeu a sentença, mas já está julgado. Então o que acontece? Quem não crê, mas quem crê não. Aí você ainda vem para aqui, 5,24 de João, olha o que diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou. Olha agora o pronome possessivo, tem a vida eterna. Não entrará futuro em condenação, mas passou, o passado da morte para a vida. Quem crê em Jesus. Então tudo depende de se crer no Filho de Deus. Entendeu como é? Então a fé em si é isso, é o ato de você querer. Para se chegar a Deus, tem que ter fé. A fé salvífica é isso. Agora o que me chama a atenção é que a fé salvífica não é apenas você acreditar, mas é você também vivenciar aquilo que Cristo vivenciou. Essa aí é. O que é que diz em João? Eu acho que eu vou tentar achar esse texto agora, porque eu não coloquei ele aqui no roteiro, né? A gente aqui sempre que tá gravando aqui um vídeo no YouTube, né? Às vezes a gente também não tem tudo na mente, não. A gente cria aquele roteirozinho ali, faz aquele caminho, mas de repente a gente lembra de um versículo, vai lá e, né? Então vamos lá. João, acho que é 2. Primeiro é João 2:6, eu acho que é isso. Olha o que diz. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Olha agora, aquele que permanece nele tem que andar como ele andou. Aí muitas vezes a gente começa a pensar que apenas acreditar em Jesus já é o suficiente. Opa, não. Tem que andar como ele andou, porque a fé, ela implica compromisso. Isso que precisa ser entendido. Observe que lá em João, vamos lá para João, observe que lá no Evangelho, agora a gente vai para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 4 e 27. João, estou em Salmos, ó. Aí não dá, né? João 10, 4, 27, olha o que diz. Depois de fazer sair todas as que lhes pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Fala de Cristo como pastor. As suas ovelhas vai para onde o pastor manda. Então fala de Cristo, temos que obedecer à voz de Cristo. O que foi que Cristo mandou fazer? Você está entendendo? 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me conhecem. Me conhecem. Aliás, e elas me seguem. Então, fé salvífica é aquilo. É seguir a Cristo. Temos que entender isso. Isso é fé salvífica. É além de crer, de acreditar de uma forma prática, não apenas teórica, intelectual, mas é o ato da gente também, além de acreditar, abraçar a fé e viver a Cristo e viver aquilo que Cristo viveu. Ah, é impossível. Não, porque se fosse impossível, ele não daria. Ele não queria, ele não iria exigir da gente que a gente vivesse tal fé. Ele jamais daria pra gente algo que a gente não pudesse carregar. E a Bíblia está dizendo que é possível. Entendeu como é? Aí, veja só. Por exemplo, Mateus, eu acho que é Mateus 16:24. Eu acho que Mateus 16:24 a 26. Vamos lá? Se não for Mateus, me lembrei aqui de um texto. Acho que é Mateus 16.
Mateus 16. Olha o que diz aqui. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achará. Entendeu? Então a fé significa você acreditar de maneira prática e abraçar. Significa você renunciar a você mesmo. Renunciar a você mesmo não é você se suicidar. Renunciar a você mesmo é você chegar ali, ó, e abrir mão daquilo que você mais gosta para agradar a Deus. Não estou falando em abrir mão da esposa, não estou falando em abrir mão dos pais. Mesmo que Jesus certa vez falou assim, aquele que não deixa pai, mãe, esposa, irmão, não quer dizer que você deve abandoná-los à própria sorte. Significa dizer abandonar tradições, costumes, crenças e fé. E muitas vezes, se for preciso, atender o chamado de Deus, aí temos sim que muitas vezes deixar pai e mãe para servir a Deus, porque deles Deus vai cuidar. Entendeu como é? Mas quando se trata, aí o contexto é mais voltado para o sentido das tradições, dos costumes, porque Deus não mandou ninguém deixar esposa, Jesus não mandou ninguém deixar a esposa literalmente para seguir ele. Aí vai deixar a esposa para seguir ele. Jesus não quer isso, porque ele é contra o divórcio, né? Então o que acontece? O texto ali é deixar os costumes, as tradições dos pais e da mãe, da mulher, muitas vezes que pensa diferente de você, que muitas vezes é um jugo desigual, mas você abraçar a causa de Cristo. Então fé é isso, implica em obediência, implica em você acreditar de uma maneira prática, praticando o que Cristo mandou. Então isso é a fé salvífica, entendeu? Então a fé, lá em Filipenses, diz que ela tem que ser preservada, temos que preservar a nossa fé. Então preservar a fé significa dizer, viver a fé que Cristo uma vez viveu. Entendeu como é? Por isso que lá em Filipenses 1:29 diz, a vós não só foi dada a graça de crer em Jesus, mas de morrer por ele. Então você está claro. Então fé implica compromisso. Fé não só implica acreditar, é uma fé prática. Uma fé que você acredita em Cristo e que segue obedecendo ele em tudo aquilo que ele exigir de você. Deus abençoe. Deus abençoe. Fica na paz. Próximo vídeo aí voltaremos com outra temática. Em nome de Jesus.